Olá, pessoal, tudo bem? Oi, professor. Vocês estão me escutando bem? Oi, professor. Estão me escutando? Sim, estou. Você está me escutando? Estou sim, Karen, obrigado. Professor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Claro. É que eu estou com muitas dúvidas ainda sobre o sistema digestório. Aí, será que no Uhum. final da aula eu posso tirar um pouquinho mais do seu tempo para tirar essas minhas dúvidas? Se quiser, você pode tirar agora, porque aí a gente já pode ser que a tua É, dúvida seja dos outros alunos também. é que são, tipo, pouco longas, sabe? Aí eu não queria tomar o tempo da aula de hoje. Não faz mal. Então tá. É que assim, eu não entendi ainda essa parte quando você explica sobre a membrana que recobre o sistema digestório, que é o peritônio, certo? Aí o Uhum. senhor explica sobre as partes, os fragmentos do sistema do intestino, que a gente divide em sistema delgado e grosso, só que até o sistema delgado e grosso a gente divide ainda mais, certo? Aí tem parte que tem membrana e tem parte que não tem membrana. É mais ou menos isso? Isso, é isso. Porque a gente tem o intestino é dividido em intestino delgado e intestino grosso, né? Aí o delgado ele vai ser Sim, subdividido em duodeno, jejúno e ilho, né? E o intestino grosso vai ser subdividido naqueles sim, colos, né? O ascendente, o transverso, o descendente, o sigmoide, o seco, né? O apêndice vermiforme e o reto, não é isso? exato. Só que, sabe, essa serosa, que é o peritônio, né? É a mesma que está recobrindo, por exemplo, o pericárdio, a pleura, lembra que o professor Eduardo falou? Sim, Então, quando está recobrindo, né, esses órgãos, né, alguns ficam dentro dele, do peritônio, que são os órgãos intraperitoneais. Alguns estão atrás dele, que são os órgãos retroperitoneais, certo? E a mesma coisa acontece com esses órgãos, né? Por exemplo, o duodeno. Tem uma parte do duodeno que está dentro, tem uma parte que está atrás do peritônio. Então a gente mas diz que essa ele vai parte, ser intraperitoneal ou se não retroperitoneal. mas essa parte precisa gravar? É Não, importante não. gravar? Não, vocês, assim, eu só dei uma noção geral para vocês, tá? Vocês Ah, não tá. precisam saber exatamente, né, assim, os órgãos de modo geral, assim, sim, sabe, se ele é peritoneal, Sim. retroperitoneal, mas cada parte não. Então, então eu realmente preciso saber quais partes são retro ou não peritoneal. Não, nem todas as partes. Né? Por exemplo, o intestino delgado, ele é peritoneal ou retroperitoneal, né? Ah, o conjunto por Entendeu? inteiro, né? Isso, Sim. isso. Né? O pâncreas, o baço, o fígado, né? Ou só separadamente. Ah, entendi. Entendeu? E outra, sim. E outra, posso fazer outra pergunta? Então, Claro, fica à vontade. qual é a diferença entre cárdico e a cárdia? Ósteo é a É, passagem, lembra? Tudo que é ósteo é a passagem. Então, aham, quando o bolo alimentar está vindo pelo esôfago, ele tem que é um oco, como se fosse um cano, certo? E ele vai entrar na certo. caixa d'água, que é o estômago, né? Então, na hora em que, naquele exato ponto em que ele atravessa, né, do esôfago para o estômago, esse orifício a gente chama de ósteo, que vai ser, Mas nesse qual é a caso, o diferença ósteo do cárdico. ósteo com Isso, a isso é o cárdia? ósteo. Isso é o ósteo, Uhum. tá? A cárdia já vai ser no estômago. Na hora em que ele entrou para dentro do estômago, né? Aí começa uma parte de dilatação, ele começa a se dilatar, né? Essa primeira porção, essa primeira parte, né, se chama cárdia.
Entendi. Então, a cardia, ela depende do estômago. É só o momento em que a gente consegue distinguir a parte do arco menor e o arco maior do estômago. É Isso, dela que o arco é a começa. curvatura, né? A curvatura menor e a Sim, curvatura maior, né? sim. Mas Isso, a curvatura se inicia com a cardia. Por isso que a cardia é isso, importante para o estômago. isso. A curvatura menor vem por dentro e a curvatura maior vai por fora, fazendo com que Ah, ele tenha aquele formato de C, né? uhum. Que para algumas pessoas pode ter a variação anatômica e ter o formato de J. Ah, entendi. E a minha última pergunta, professora, agora um pouco diferente, Uhum. quando você estava explicando aquela curiosidade sobre o SARS-CoV-2, da hematopoiese, o senhor falou que os diabéticos têm essa tendência mais de risco ao SARS-CoV-2. Aí eu não entendi muito bem o porquê os diabéticos, sendo que isso é mais essa parte mais hormonal, né? E o SARS-CoV é mais respiratória. Aí eu não entendi a relação. Na verdade, é assim, o SARS-CoV-2, né, o vírus, ele está para qualquer órgão, para qualquer pessoa, certo? Mas a pessoa Certo. que é diabética, né, que tem diabetes mellitus, né, ela tem maior propensão, né, de ter um quadro mais grave da doença, do Covid-19, né? Por quê? Porque o vírus, né, ele acaba se proliferando, né, também pelo nosso sistema circulatório, pelas artérias, né, pelas veias, tudo, né? E aí vale lembrar que, sim, ele atinge muito o sistema respiratório, mas algumas pesquisas indicam, né, que os órgãos que são muito alimentados, entre aspas, né, pelo sangue, são órgãos que acabam sofrendo bastante por causa do vírus. Né, porque acredita-se que vai ter uma maior quantidade de vírus ou alguma coisa, o sistema imune pode começar a utilizar, tentar combater muito naquela região e acaba dando comprometimento no órgão também. Uhum. Então, o Entendi. diabetes já é uma doença de base, né? É uma doença circulatória de base, Agora certo? ficou mais claro. O diabetes só é um problema no pâncreas, certo? Mas esse Certo. problema que tem no pâncreas, né, vai estar acabando atingindo outros órgãos. Entendi, professor. Muito obrigada. Agora ficou Imagina, mais claro. imagina. Mais alguém? Tem dúvida? E aí, tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Tá atrapalhando o som que tá vindo de trás ou não? É minha esposa. Tá atrapalhando? Não, professor. Não. Tá tranquilo. Só um segundo. Eu acho que como tá gravando, sabe? Pode ser que atrapalhe para quem for ver depois. Bom, vamos lá. Então hoje a gente vai começar com o sistema urinário, tá? Que vai ser o antepenúltimo aí dos sistemas, né? Depois a gente vai estar vendo sistema genital e a gente termina com o sistema nervoso. Então, vamos falar algumas características gerais aí do sistema urinário, mas ele pertence ao aparelho urogenital, né? Lembrem-se que a soma dos sistemas forma o aparelho, né? Então a gente vai ter o sistema genital e o sistema urinário se unindo, formando o aparelho urogenital, né? E quais são as principais funções, né, que a gente vai ter
do sistema urinário. Então, a formação da urina, né? Então, lembra-se que poese, né, é formação. Então, uropoese é a formação da urina, né? Quem faz essa função, quem tem essa função são os rins. Depois a gente tem a condução, o armazenamento e a eliminação da urina. E quais são os órgãos que são responsáveis por cada um dessas funções, né? Então, a condução vai ser dada pela pelve renal e pelo ureter. O armazenamento ele vai ser dado na bexiga urinária e a eliminação da urina pela uretra, né? Então, a formação da urina é dada pelos rins, né? A condução pela pelve renal e ureter. Aí essa urina ela é armazenada na bexiga urinária, né, para depois ser eliminada pela uretra. E qual que é a principal função, né, dos nossos rins, né, e do nosso sistema urinário? Né? É a homeostase, tá? Então ele vai ter um papel crucial na manutenção, principalmente dos íons, né, que tem no nosso corpo. Tá? Então vocês vão ver lá na fisiologia depois como que se dá a fisiologia renal, né? Mas essa manutenção aí no equilíbrio, né, de íons do nosso organismo, né, vai ser um papel crucial do sistema urinário. Vale a pena dizer, né, que o sistema urinário, né, os rins particularmente, né, são em número de 2, né, e que sem eles, né, não teria vida, né, a gente não consegue viver, eles são órgãos vitais, tá, sem os dois pares. Com um rim só, né, tem que ser feita a hemodiálise, né, mas com os dois rins, né, ou se faz a hemodiálise também, ou fica incompatível com a vida. Então, quais são os órgãos, né, que formam o nosso sistema urinário? Os rins, a pelve renal, o ureter e a bexiga urinária e a uretra, né? E no caso dos homens, né, a uretra também vai fazer parte do sistema genital, tá? Então, vai ser um órgão misto aí, tanto do sistema urinário quanto do sistema genital. Como vocês podem observar, né, ele é um sistema de mão única, né, e aberto, né, ou seja, tem contato com o meio externo, né, e só tem um fluxo, né, que é dado aí pela direção aí da urina, né, desde a região abdominal, na produção dela lá nos rins, né, até a saída dela ali pela pelve, né? No caso das mulheres, ali no diafragma pelve, ali por baixo, a uretra, ou no homem, através da uretra no pênis. Então, a gente vai falar de cada um desses órgãos separadamente, tá? E começando a falar pelos rins. Então, rim, né, vem do latim, né, rem, e do grego, que é nefro, tá? Então, vocês podem lembrar, então, tudo que é referido como nefro, né, nefrite, os néfrons que a gente encontra no rim, né, nefrite, néfron, agora me fugiu, mas todas as estruturas e doenças e patologias que estão relacionadas com o rim acaba tendo esse nefro na parte anterior, né? Onde ele está localizado, né? Os rins, né, eles são órgãos abdominais, né? Estão localizados lateralmente, né, à coluna vertebral e estão em número de 2, é um órgão par. Se a gente for imaginar uma pessoa de pé, ereto, né, ele vai estar localizado ali entre a 12ª vértebra lombar, né, a 12ª vértebra lombar e a L3, né? Quando a pessoa deita, né, na posição horizontal, acaba ficando entre L1, né, e L4.
tá? Então ele pode mudar aí de lugar, né? Os rins também, eles acabam sendo um órgão bem móvel, né? Eles têm grande mobilidade, né? Podendo se locomover no sentido superior e inferior de 1 até 7 centímetros, né? Então, quando a gente faz uma inspiração profunda, né? Que a gente consegue mexer bastante o diafragma, né? O diafragma acaba fazendo com que esses rins vão na direção mais inferior, né, e ele acaba se locomovendo mais, tá, até 7 centímetros. Né. O rim direito, né, e o rim esquerdo, eles possuem mais ou menos o mesmo tamanho, né, sendo que o rim esquerdo ele é um pouco maior no comprimento em relação ao rim direito. Tá? Eles vão ter, em média, 12 centímetros de comprimento, o rim esquerdo, né? E o rim direito um pouco menos, tá? 11, 10 centímetros, tá? Isso varia de pessoa para pessoa. Os rins, né? Eles têm o formato de feijão, como vocês devem lembrar, né? Então, esse formato de feijão faz com que ele tenha 2 polos, um polo superior e um polo inferior. Possuem 2 faces, uma face anterior, né, e uma face por trás, que seria a face posterior. E vai possuir também 2 margens, né, uma margem lateral convexa e uma margem medial que é côncava, né? Então vai possuir essas 2 margens, a lateral e a medial que é côncava. E essa margem medial dos rins faz também com que seja nessa região que entre, né, a artéria renal, saia a veia renal, né, o ureter também, né, a pelve renal e o ureter saia, né, nessa região, formando o que a gente chama de hilo, certo? Que é o hilo renal, né? Então, é o conjunto de estruturas que estão entrando ou saindo do rim, a gente chama de pedículo, né? Que é o pedículo renal, e esse pedículo renal ele está entrando para dentro do hilo renal, na região do hilo renal, lá na margem medial do dos nossos rins, né? Na parte côncava, que está direcionada para dentro, para a direção para dentro da coluna vertebral. Né? Vai ter alguma relação topográfica, tanto o rim direito quanto o rim esquerdo, né? Mas, teoricamente, né, os dois vão estar se relacionando posteriormente com o músculo psoas, né, e com o músculo quadrado do lombo, tá? Os dois rins vão estar relacionados com esses 2 músculos, né? Eles vão estar anteriormente a esses músculos, né? Os rins vão estar localizados na parede posterior do abdômen, né? Então, quem está fazendo essa proteção posterior é o músculo psoas, né? Os músculos psoas, o quadrado do lombo e também a 12ª costela, né, faz uma proteção ali nos nossos rins. E em virtude do fígado, né, do nosso lado direito, né, faz com que a posição do rim do lado direito seja mais inferior do que do rim esquerdo. Tá? Então, ele é um pouco mais inferiorizado em relação ao rim esquerdo. Ou seja, o rim esquerdo ele é maior de tamanho, no sentido do comprimento, mas o rim direito ele está situado um pouco mais abaixo do que rim esquerdo, em virtude do fígado. E os dois rins, né, são órgãos que estão atrás do peritônio, né, e, portanto, são chamados de órgãos retroperitoneais. Então, aqui a gente consegue observar aqui a imagem, né, dos nossos rins. Notem, né, que a gente está olhando anteriormente. Aqui está o rim direito, aqui está o rim esquerdo. Superiormente ao polo superior, né, dos rins, a gente vai encontrar uma glândula, né, que faz parte do sistema endócrino, né, que é a glândula suprarrenal, como vocês podem observar, né, a glândula suprarrenal do lado direito, a glândula suprarrenal do lado esquerdo.
O rim direito mais inferiorizado em relação ao rim esquerdo, né? E ele com esse formato que a gente observa aqui de feijão, né? Tendo o polo superior, o polo inferior, essa margem, né, côncava que está voltado para o meio, né, para onde está passando a coluna vertebral aqui, né, é conhecida como margem medial, e essa margem aqui externa, né, convexa, né, é a margem lateral. Né. Percebam que recobrindo esse fígado, o fígado ele é um órgão paraquimentoso, ou seja, ele é um órgão sólido com parênquima dentro, né? Então, recobrindo esses rins, né, a gente vai ter um tecido conectivo, né, normal, como qualquer órgão, né, paraquimentoso tem esse tecido fibroso, né, esse tecido conectivo recobrindo ele, né, que a gente chama de cápsula fibrosa, né, essa cápsula fibrosa recobrindo ele, e por fora dessa cápsula fibrosa a gente vai possuir essa cápsula adiposa, né, que também é chamada de loja, né, loja no sentido de alojar, de alojamento, né, de situar, né, então a loja adiposa recobrindo o rim. Tá? Então, em termos de estratigrafia, né, a gente vai ter a loja adiposa, né, a cápsula adiposa, né, que é a loja, a cápsula adiposa, depois a gente vai possuir a cápsula fibrosa e depois a gente vai chegar lá no parênquima renal. Tá? A cápsula fibrosa é muito fácil da gente conseguir destacar ela do rim, tá? Num rim vivo, né? Num rim de uma pessoa com alguma patologia, ela acaba ficando um pouco mais aderida à superfície do rim. Tá? E vale lembrar que essa cápsula fibrosa, ela entra para dentro do hilo renal, aqui, ó. Ela faz a curva e ela entra para dentro do hilo renal, né? Formando dessa forma, né? O hilo renal ele vai ter um espaço ali que a gente vai observar, que se chama seio renal. Então, ela que recobre, né? Todo esse seio renal internamente. Algumas outras características do rim, né? Como vocês podem observar, ele é marrom, né? Ele tem essa cor amarronzada e também no vivo também possui essa cor amarronzada. Aqui no rim esquerdo, né? A gente vê uma relação dele na parede posterior com o músculo psoas, como vocês podem observar aqui, né? O músculo psoas. E aqui estaria o músculo quadrado do lombo, né? Aqui nessa região aqui está o músculo quadrado do lombo, ele fazendo essa relação aqui posterior, né? O músculo quadrado do lombo. Superiormente, né? Ele vai ter uma relação com o diafragma, né? Não tão grande, né? Como vocês podem observar, ó, nessa região mais póstero aqui, ó, póstero superior com o diafragma, né? O rim direito, né? Ele vai estar relacionado com o colo ascendente do intestino grosso, com a flexura direita do colo, com o fígado e com a vesícula biliar. Né? Lembrem-se que a gente já viu essa relação. Né? E já o rim esquerdo, ele vai estar relacionado com o estômago, com o pâncreas, com o baço, né? Ele tem uma ligação bem próxima com o baço, né? E com a flexura esquerda do intestino grosso, né? Além disso, os dois rins também vão ter a sua relação aí anterior com o intestino delgado, com as alças intestinais do intestino delgado. Tudo bem? Então, essas são as relações que a gente vai ter aqui, tanto do rim direito quanto do rim esquerdo. Notem que passando posteriormente ao rim aqui, ó, desse lado a gente consegue ver bem, do rim esquerdo a gente vai ter alguns nervos, né, que a gente vai estar estudando mais para frente, né, que está fazendo essa relação com o rim também na sua face posterior. Aqui a gente consegue observar essa relação, né, então o rim direito aqui fazendo a relação, né, com a glândula suprarrenal, o fígado, a flexura direita do colo, né, e aqui com o intestino delgado, tá?
e aqui a porção descendente aqui do duodeno, né? A segunda porção, né? A porção descendente do duodeno. Aqui o rim esquerdo, né? A relação deles, né? Superiormente com a glândula suprarrenal, né? Aí vai ter uma relação com o estômago, com o baço, com o pâncreas, flexor esquerda do colo descendente e também com as alças intestinais ali do jejum, tá? Então, como eu disse para vocês, fazendo essa relação. Aqui na imagem superior, né, a gente consegue ver os rins novamente aqui, né? Então, mais uma vez aqui a relação deles, né? Ó. Então, a área que está em relação com o fígado, a área que está em relação com o colo ascendente, né? A relação dele aqui, ó, com o duodeno, né? Aqui com o pâncreas, o rim esquerdo, né? Aqui a cauda do pâncreas, né? Intestino delgado aqui, a parte descendente do colo e aqui o baço. Tá? O rim esquerdo tem uma relação muito grande com o baço, tá? Na radiografia, às vezes, ele fica até a margem, né? Fica até sobreposto ao rim, tá? E vale lembrar que os rins, né, são órgãos retroperitoneais, né? Assim como o pâncreas também é um órgão retroperitoneal. É importante a gente observar a proteção que se tem, né? Da 11ª e principalmente da 12ª costela, né? Nessa imagem a gente consegue ver bem, né, as costelas aqui protegendo, as duas costelas flutuantes, né? Então, isso é bem importante, né? Porque hoje em dia menos, mas antigamente as mulheres acabavam retirando, né, essas costelas, né? Acabavam retirando essas costelas e isso implicava também numa perda da proteção, né, dos rins, tá? Então, aqui a gente consegue ver a 12ª costela, a 11ª costela e aqui a 10ª costela, né? E a relação do rim aqui, ó, entre a T2 aqui, ó, a T12, desculpa, né? Entre a T12 e a L3, tá? Alguns autores falam que é de L1 ou L4, né? Isso varia um pouco, né? Mas é nessa altura que a gente observa o posicionamento dos rins, né? E notem, né, pelas duas imagens aqui, né, pelas três, que é muito mais fácil a gente ver a anatomia de superfície dos rins pelo posterior, pela uma imagem posterior, né? Porque ele é um órgão bem posteriorizado, né? Como eu disse para vocês, ele está lá na parede posterior do abdômen. Inclusive, né, a gente consegue ver essa relação deles aqui quando tem que fazer algum acesso cirúrgico, né? O acesso cirúrgico é sempre posterior, tá? Então, aqui a gente consegue ver nessa imagem aqui, no plano transversal, aqui está o rim direito, né, que a gente está olhando de baixo para cima, tá? E aqui a gente consegue observar aqui como que se chega, né, no rim. Então, observem aqui, ó, a gente vê aquele músculo, né, o músculo eretor da espinha, né, e aqui a gente consegue ver o quadrado do lombo, né, aqui na frente, desculpa, o quadrado do lombo tá aqui está o psoas, né, e aqui a gente consegue ver os músculos do abdômen, né. Então, observem que essa entrada tem que ser posterior, né, atravessando aquela fáscia que a gente já falou, né, que são aquelas fáscias que estão posteriormente aos rins, né. Aqui a gente consegue ver melhor, né, aqui olhando anteriormente, a gente vê aqui ó, o músculo oblíquo externo do abdômen, aqui está o músculo oblíquo interno do abdômen, o músculo transverso do abdômen está aqui, a gente consegue observar que o reto abdominal, o eretor da espinha está aqui. Não, a gente está olhando uma imagem posterior também, tá? O músculo eretor da espinha está aqui, o músculo quadrado do lombo está aqui, e aí a gente tem que tirar, né, toda essa fáscia, né, que tem aqui entre essas musculaturas, para que a gente consiga chegar nos rins, né? Mesmo assim, é melhor entrar posteriormente, porque anteriormente teria que retirar, né, um intestino e teria que tirar o peritônio. Lembre-se que o peritônio ele é uma lâmina ali, uma serosa, né, que se tiver uma complicação cirúrgica ali, uma infecção, acaba ficando muito generalizada essa infecção,
tá? Então, acaba se entrando sempre posteriormente, né? Justamente com essa ressecção aqui final aqui daquela face tóraco-lombar, né? A gente consegue observar aqui a face tóraco-lombar, que vai ser dividida aquelas duas porções, né? A anterior, as três porções, a anterior, a média e a posterior. Que a gente já viu isso aí lá em músculos. Aqui o rim esquerdo, né? Então a gente está vendo a relação do rim esquerdo num corte sagital, né? Então o rim está aqui é a anterior, né? A gente consegue observar anteriormente a ele o estômago, né? Aqui a gente consegue ver o baço fazendo essa relação com ele e aqui o colo transverso. Eu mudei? Melhorou? E aqui a gente vê o colo transverso. Então aqui a gente consegue ter essa noção aqui dos rins, tá? No lado esquerdo. Vamos olhar do lado direito, né? Então o rim do lado direito, né, se comunicando, né? Aqui está a parte anterior, aqui é posterior, a musculatura posterior, né? Então observem aqui o rim se comunicando com o fígado, né, como vocês observam, né, e aqui a gente vê o colo transverso aqui, né, se comunicando também, tendo essa relação com o rim. Observem, né, que essa faixa que a gente vê aqui, ó, é justamente o peritônio, ó lá, certo? Ó, é o peritônio que está aqui, ó, recobrindo, né, em verde, né, vocês podem ver que tem verde e vermelho, né, em verde é o peritônio visceral, tá? Em vermelho o peritônio parietal. E aí vocês observam que ele recobre, né, toda essa região, né, e notem que o rim aqui ele fica posteriormente aqui, ó, ao peritônio parietal, tá? Por isso que a gente diz que ele é um órgão retroperitoneal. Aqui a gente consegue ver bem também os dois rins, né? Então notem que eles estão bem ao lado, né, da coluna vertebral. Aqui está o rim esquerdo, aqui está o rim direito, né? Aqui a gente consegue ver bem o baço, o pâncreas, né, o estômago, a aorta. Aqui a gente consegue ver a veia cava inferior e o rim direito, né? Aqui a gente consegue ver o peritônio, ó, recobrindo ele, ó, percebam, né? Que a gente consegue ver o peritônio recobrindo ele, né? Aqui também, ó, notem, né, que eu falei para vocês que o pâncreas é retroperitoneal, tá vendo? O peritônio passando por aqui, ó, vindo até o baço, ó, e depois dando essa volta, ó, aí recobrindo aqui o estômago, ó, novamente, tá vendo que é órgão peritoneal, ó, vindo para cá, recobrindo o baço, chegando aqui, vindo para cá, tá vendo? Então, tem alguns órgãos que são peritonizados e outros que estão atrás do peritônio, né? Então, o baço, o pâncreas e os fígados, e os rins são órgãos que estão posterior ao peritônio, então são órgãos retroperitoneais. Aqui a gente vê o peritônio, tá? O aumento, na verdade, né? Aqui é o aumento maior que faz parte lá do peritônio. Bom, como eu já falei para vocês, né? O rim vai apresentar uma face anterior e uma face posterior, uma margem lateral e uma margem medial, polo superior e polo inferior. Pesa 150 gramas em média, né, tendo 12 centímetros de comprimento por 6 de largura e 3 centímetros de espessura, né, sendo que no adulto a sua superfície é lisa e na criança, né, e no feto, essa superfície é por lobo, tá? É uma superfície lobada e ele tem uma anatomia externa, né, uma morfologia diferente entre as espécies. Então, aqui a gente está observando o rim direito, né, nesse formato de feijão, 12 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura. E ele vai ser justamente revestido pelaquela cápsula, que é a cápsula fibrosa que a gente observa aqui. Polo superior,
Aqui embaixo, né, eu não consigo passar porque acaba aparecendo a régua para mim aqui do zoom, né, mas ali embaixo estaria o polo inferior, margem lateral, e aqui a gente observa a margem medial do rim direito. E aqui a gente vê a superfície anterior, a gente está observando a superfície anterior, e se a gente olhasse de trás aqui, a gente observaria a superfície posterior. Notem, né, a diferença dos rins, né? Então, ele ocupando muito mais, né, a cavidade abdominal e a glândula suprarrenal muito maior em fetos e crianças, né? E o rim tendo essa morfologia aqui de lobos, né? Então, ele é todo lobulado. E o rim no adulto com uma superfície mais lisa. Tá? Então, essa é uma característica anatômica aí. Não muda a função, só muda o formato, né? E também o aspecto externo do rim, né? Entre a criança, o feto e a criança com o adulto. E aqui a gente vai ter a diferença aqui, como está escrito lá, na morfologia dos rins. Né? Então, notem, o mais parecido com o do ser humano, né, é o da cabra, né? Olha lá. Ele possui essa morfologia em feijão, né? Parecido com o feijão. Como eu já disse para vocês também, né? Então lá na margem medial há uma abertura que é chamada de hilo renal, né? Esse hilo renal possui um espaço, né? Que é denominado de seio renal, né? O que entra e o que sai, né, desse espaço, né, desse hilo renal, né, vai ser justamente o ureter, as artérias e as veias renais, né, e os vasos linfáticos, e claro que os nervos também que vão estar levando a inervação autônoma, tá? Simpática e parasimpática para os rins. Cada rim ele é envolvido por uma cápsula, que é conhecida como cápsula fibrosa, e essa cápsula fibrosa ela entra para dentro, né, do hilo renal, né, se aprofundando lá no seio renal. E ao redor da cápsula fibrosa, como eu já falei para vocês, né, a loja adiposa, que é denominada de cápsula adiposa. Então aqui a gente consegue observar bem, né? Vamos olhar primeiro essa imagem aqui, né? Então polo superior, polo inferior novamente, né? A margem lateral, margem medial. E aqui a gente consegue ver, ó, que foi ressecada, foi retirada, né? Justamente a cápsula, né? A cápsula fibrosa, ela foi retirada aqui, que é justamente aqui está revestindo, né? O rim, o parênquima renal. Novamente aqui a gente vê o nosso rim, tá? A gente está observando o rim do lado direito no corte transversal, né? O músculo eretor da espinha, o músculo quadrado do lombo, o latíssimo do dorso, e aqui estão os três músculos, né? O oblíquo externo, o oblíquo interno e o músculo transverso do abdômen. E aqui o psoas maior. Então observem a relação, né, dos rins posteriormente aqui, né, com o quadrado do lombo e com o psoas maior. O peritônio, né, passando anteriormente a ele, o peritônio. Depois a gente vai ter a face renal anterior, né, e aí a gente chega aqui nessa loja, né, que eu estou mostrando para vocês aqui, né, que inclusive entra para dentro do hilo renal, tá vendo? Ó, que é justamente a cápsula adiposa. Revestindo o rim, né? Aqui ele está num rosa um pouco mais claro, que é o rim, né? E aqui revestindo ele, aqui, ó, que a gente consegue observar, é justamente a cápsula fibrosa, tá? E observem que a cápsula fibrosa ela entra por essa abertura, que é justamente o hilo renal, né? Para dentro do seio renal, que é esse espaço que está aqui, né? Então ela está se aprofundando para dentro do seio renal, que é justamente isso que eu falei para vocês. Né? E os órgãos que estão entrando, né, as estruturas que estão entrando por dentro do hilo renal acabam entrando também para dentro do seio renal. E quem é que entra para dentro do hilo renal? É o pedículo renal. Né? E o pedículo renal, mais uma vez, sendo formado aqui pelo ureter, né, na verdade é a pelve, né? A pelve renal,
a artéria renal, a veia renal, os vasos linfáticos e os nervos. O lado esquerdo, né, a gente consegue observar bem, né, essa estrutura que é o hilo renal, ó, né, então entra, tá vendo, ó, o pedículo, né, entrando para dentro da pelve renal, né, observem aqui, então aqui dentro seria a pelve renal estaria, desculpa, o seio renal estaria aqui dentro, tá bom? Então, a gente observa que ele é um órgão móvel, né? Mas só que ele tem que se manter na posição, né? Lá entre a 12ª vértebra torácica e a L3, né? Então, praticamente aí ocupando 4 corpos de vértebra, né? Cada corpo de vértebra tem em média 3 centímetros, tá? Principalmente as vértebras mais inferiores, que possuem maior corpo maior corpo, né? Então, o rim, ele vai ser mantido na sua posição, né, por as estruturas, né? A cápsula fibrosa, a cápsula adiposa, o pedículo renal e principalmente aqui a pressão intraabdominal, tá? Então, essas 4 estruturas, né? 3, né? A cápsula e o pedículo são estruturas, né? A pressão não é uma estrutura, claro, né? Mas é um aumento nessa pressão intraabdominal faz com que ele fique dentro, né? E fique bem posicionado. Algumas vezes pode ter uma lesão, né? Que se chama pitose renal abrupta, né? Ou seja, é quando o rim se desloca 2 corpos de vértebra, né, para baixo da sua posição ideal, a posição que ele está, né? Quando ocorre isso, né? Quando a gente tem um movimento acelerado, muito rápido, né, da queda do nosso corpo, né? Por exemplo, naquele brinquedo, né, que eu não iria nunca na minha vida, né, que é o elevador, né, lá nos parques de diversão, né, que ele sobe devagarzinho, aí você fica lá em cima e aí ele despenca, né? E ali você tem não só a força da gravidade, né, mas tem também uma aceleração, né? Então isso pode ser, claro, né, que é uma má sorte, né? Que pode ter um risco de lesionar o pedículo, né? E aí, né, é grave porque acaba tendo uma hemorragia, né? A artéria renal ela é bem calibrosa, né? Então pode ter uma hemorragia aí em virtude dessa ruptura e, claro, né, que o rim acaba ficando comprometido, já que ele perde ali todo o suprimento sanguíneo, né? Então, toda a função dele de catabolismo, né, ele faz o catabolismo, né, dos íons ali, né, acaba perdendo a sua função. Quando a gente observa a morfologia interna dos rins, né, ele vai possuir uma porção periférica de uma cor mais esbranquiçada, né, que a gente chama de córtex renal, né, e uma porção central mais escura, que é justamente a medula renal, né? E na imagem fica bem fácil de distinguir uma da outra e também nas peças, tá? A gente consegue ver muito bem, né, a diferença de uma para outra, né? Sendo que o córtex renal ele vai ter um aspecto granular, né? Então vai ter, parece que são grãos assim formando ele, né? E a medula renal ele vai ter um aspecto mais estriado, né? E essas estrias, né, indo em direção justamente ao que a gente chama de papila renal, que eu vou falar daqui a pouquinho. O que forma, né, esse aspecto, né? Por que um tem um aspecto granular e o outro tem um aspecto estriado, né? É justamente em virtude do que tem em cada uma dessas partes, né? O córtex renal, que é a parte mais externa, né? O córtex renal, que é essa parte mais externa, ele vai ter principalmente os néfrons, tá? Lembrem-se que os néfrons é que vão estar fazendo a filtração, né? A uropoese, a filtração, né? E fazendo a homeostase também. Então,
eles estão mais localizados na periferia, tá? Eles vão estar mais localizados aqui na medula. E o que se produz, a urina que se produz, né, ela acaba saindo por ductos, que a gente chama de ductos coletores, né? E esses ductos coletores, eles vão estar desembocando nessa regiãozinha aqui, ó, como vocês podem observar, ó, né? Todos eles vão estar desembocando nessas regiões aqui, que a gente chama de papila, tá? Que são as papilas renais. Então, como são ductos e tem milhares, né, milhões de ductos e milhões de néfrons também, né? Então, os ductos, como são tubulares, acabam fazendo essa estria que a gente observa, né? E os néfrons ali com um glomérulo, né? Toda aquela região ali parece pontinhos, né? Porque eles são mais arredondados, né? Então, tem essa diferença que a gente observa entre o córtex e a medula. Se vocês pararem para observar calmamente, né, essa imagem aqui, a gente está vendo o córtex na periferia e a medula na parte interna, né? E notem que o córtex ele manda projeções, ó, para dentro da medula, ó. O córtex mandando projeções para dentro da medula, né? Fazendo então com que essa medula tenha um formato piramidal, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar, né? A medula tem esse formato piramidal, né? E entre essas pirâmides da medula, formando o que a gente chama de coluna, tá? Então, essas colunas renais aqui é formado pela invaginação do córtex para dentro da medula renal. Tá? Então, a gente observa aqui, né, uma coluna renal, aqui a gente tem uma coluna renal, aqui tem outra coluna renal, coluna renal, coluna renal, coluna renal, né? Aqui também, ó, coluna renal, né? Aqui coluna renal, né? E entre as colunas a pirâmide, né? A pirâmide renal, sendo a sua base a parte externa, né? Ó, base, e o seu ápice a sua parte interna. Tá? Então aqui está a medula renal, e lembre-se que a medula renal é também conhecida como pirâmide renal. Tá? Então, o que é medula renal? A medula renal é a parte interna, né, na morfologia interna do rim, na anatomia interna do rim. Né? Quem é que forma, né, a pirâmide renal? É justamente formada principalmente pelos ductos coletores, né? E por isso que ele tem esse aspecto mais estriado, né? E em virtude da parte externa da periferia do córtex mandar invaginações para dentro da medula, né? Essa medula acaba ficando separada em partes, né? Formando dessa forma as medulas renais, né? As pirâmides renais. Então, a gente vai ter os rins, né, sendo formados por esses néfrons, os nefrônios, né? Olha a quantidade de néfrons que tem, né, por cada rim, né, 1.250.000 néfrons em cada rim, que vai estar filtrando aí entre 110 a 125 ml de sangue por minuto, né? Vale lembrar que uma pessoa em idade, uma pessoa com 1,70 m mais ou menos, possui 5 litros de sangue, né? Então, a quantidade de sangue que ela vai ter é bastante, sendo filtrada, né? O néfron, né, ela é a menor porção dos rins, né, que é justamente a porção morfofuncional, e ele vai ser formado, né, por algumas estruturas. Vocês vão estar observando mais essas estruturas quando tiverem lá na histologia, tá? Então, quem é que forma os rins? O glomérulo, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal. Tá? Então, são essas as partes que a gente vai ter do néfron. Então, aqui a gente consegue observar microscopicamente, né, o que eu tenho dito para vocês ali em relação ao rim. Tá? Então, a parte externa aqui, ó, que seria justamente a medula, o córtex renal,
e a parte interna aqui, a medula renal, tá? Mais pálida, né? E aqui mais escura. Então, observem que vão estar chegando pequenas artérias aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó, como vocês podem observar, ó, essas artérias que estão chegando dentro dessa estrutura de cor mais vinho, né? Parece um vinho aqui, que é justamente o glomérulo, né? Então, essas artérias que são conhecidas como artérias retas, né? Chegam aqui no glomérulo e aí a gente observa que a gente vai ter vai ter o túbulo contorcido proximal, né? O túbulo contorcido proximal. Depois a gente vai ter a alça de Henle, né? Então essa aqui vai ser a parte descendente, a alça de Henle e a parte ascendente. Aqui o túbulo contorcido distal, né? E esse túbulo contorcido distal cai nesse túbulo que é conhecido como o túbulo coletor. Olha lá, o túbulo coletor. Tá vendo? Que aí eles vão se unindo vários túbulos coletores que vão ter, ó, até chegar nesse túbulo coletor principal, né? E esse túbulo coletor principal, ele vai possuir uns orifícios, ó, umas aberturas, né? Essas aberturas são chamadas de papilas, né? Que são as papilas renais, e essas papilas renais vão estar se ligando ao que a gente chama de cálice renal menor, tá? Então, o sangue, né, ele é filtrado aqui, ó, nesses glomérulos, né? E quando esse sangue passa, né, aqui ele é filtrado, então aqui já é a urina, né? Então aqui tem todo uma mudança, realmente aí é a uropoese, né, que é justamente a absorção dos íons, né? Como que se tem essa relação através de hormônios, né? Que tem atuando aqui, que vocês vão ver com mais profundidade lá na fisiologia, né? Vão estar atuando aqui para justamente poder pegar maior quantidade de água, né? E também a maior quantidade de íons que a gente precisa no nosso corpo. E aí o que sobra, que vai estar aqui passando pelo esse túbulo contorcido distal e caindo no túbulo coletor, já vai ser a formação da urina, né? Então aí vão estar a urina sendo filtrada, né, e caindo nos túbulos coletores, e aí ele passa por esses furinhos aí, que são as papilas renais, e aí as papilas renais vão estar desembocando, né, vão ter a sua abertura, né, a papila renal é a abertura, né, para dentro do cálice renal menor. Os cálices renais menores se unem, né, para formar os cálices renais maiores. E os cálices renais maiores se unem para formar a pelve renal, e a continuação da pelve renal é o ureter. Então, o que está sendo produzido em cada um desses glomérulos, né? A gente está observando só dois aqui, mas aqui também teria outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro, né? Então, tem milhões, né, de glomérulos, que é justamente isso, né, que a gente está observando, é justamente a unidade morfofuncional, o néfron, né? Então, isso aqui é um néfron, né? A gente tem, como eu falei para vocês, mais de 1 milhão de néfrons no nosso corpo, né? Então, fazendo com que seja a produção de urina ali conforme o sangue vai passando. E, claro, né, que essa urina ela tem que ficar armazenada em algum lugar, porque senão a gente teria que ficar com uma bolsa, né, ou urinando o dia todo, né? Então, é justamente por isso que a gente vai ter a bexiga urinária. Então, a gente está vendo a produção e depois vai ter um cano, um ducto, que é o ureter, que vai estar levando essa urina que está sendo produzida no rim para ser armazenada, né, lá na bexiga urinária e posteriormente ser lançada, vamos dizer dessa forma, né, para o meio externo através da uretra. Então, projeções do córtex na medula são as colunas renais, né? As colunas renais separam a medula em pirâmides, né, que são as pirâmides renais, né? Os raios medulares, né, que são os túbulos coletores, são as estriações da medula renal. Cada rim, em média, vai possuir de 8 a 12 pirâmides renais, né? E as pirâmides renais vão estar desembocando em cálices renais menores, que também vai variar conforme a quantidade de pirâmide,
Tá? Então, aqui tem o número 9, mas isso pode variar. E os cálices renais menores acabam desembocando nos cálices renais maiores, tá? Que varia de 2 a 3 cálices renais maiores. Tá? Se for em número de 3, superior, médio e inferior. Se for em número de 2, somente superior e inferior. Então, vamos dar uma olhada aqui, que a gente consegue ver bem. Né? Então, notem, né? Por fora, a gente está observando o córtex renal no formato granular, né? Mandando invaginações para dentro, que são as colunas renais. Ó, observem que a gente vai ter várias colunas renais, né? Fazendo então com que a medula renal, né, tenha esse formato aqui de pirâmide, né? São as pirâmides renais, que é a base, né? E aqui vai ser o ápice. Observem que nessa região da pirâmide é onde vai estar principalmente os ductos coletores, né? E eles vão estar migrando para essa abertura, né? Aqui a gente consegue ver bem uma abertura, aqui a gente consegue ver bem outra abertura, que é justamente a papila renal, para estar desembocando nessa estrutura, né? Que já não faz parte, percebam que já não vai estar fazendo parte do rim, que é justamente faz parte, né, do rim, mas já está iniciando uma outra, né, já está iniciando um outro órgão, né, que é o cálice renal menor, né? Então aqui a gente tem um cálice renal menor, ele chama de cálice pelo formato, ó, parece um cálice, né, ó, cálice renal menor, né? Aqui tem outro cálice renal menor e aqui outro cálice renal menor. Aqui, ó, um outro cálice renal menor, aqui um outro cálice renal menor, aqui outro e aqui outro. Percebam, né, que nessa imagem, por exemplo, a gente vai ter 7 cálices renais menores. E observem que esse cálice menor aqui está se unindo com esse aqui para formar um cálice renal maior, ó. Cálice renal maior. Aqui é a mesma coisa, ó, formando um cálice renal maior. Aqui esses três, ó, estão se unindo para formar um aqui, ó, o cálice renal maior. Então, cálice renal maior superior, cálice renal médio e o cálice renal maior inferior. E os cálices renais, por sua vez, estão se unindo, né, como se fosse um monte de canos, né, se unindo para um cano só, né? Então, na união desses cálices renais, a gente vai ter dentro do rim ainda, ó, tá vendo que a gente está dentro do seio renal, né, ó, a pelve renal, né, que a pelve renal vai ser a porção dilatada do ureter, né? Então, a gente vai ter aqui a pelve renal e a continuação da pelve renal é justamente o ureter, tá? Então, aqui a gente tem a formação aí da urina, tá? Então, a urina que está sendo formada aqui, as gotículas, né, as gotas de urina saindo de cada um desse aqui, acaba passando, né, por essas estruturas, né, e chegando aqui até o ureter. Observem, né, que aí esse ureter vai acabar desembocando lá na bexiga urinária, onde ele vai ficar armazenado. A urina fica armazenada. Notem que a gente vai ter aqui, ó, a cápsula fibrosa, ó, entrando para dentro do seio, como eu falei para vocês, né? Consegue observar, né? Ela entrando, ó, revestindo tudo, né? E a cápsula adiposa também, aqui, ó, a cápsula adiposa, né? Também entrando para o seio renal, tá? Como a gente viu lá naquela imagem. Aqui é uma imagem lá de uma peça nossa, né? Na verdade, é um método chamado de corrosão, né? Depois, quando a gente tiver nossas aulas práticas, eu posso explicar um pouquinho mais para você, melhor para vocês, mas em via de regra, né, a gente acaba colocando um látex, né, uma borracha colorida, né, como vocês podem ver aqui está em vermelho, né, e amarelo, né, líquida. Essa borracha a gente infunde para dentro do órgão, né, e depois de um tempo ela se solidifica, né? E aí quando ela se solidifica, a gente pega o órgão e coloca ele dentro de um ácido para que ele se degrade, né? E aí para que faça a corrosão, né, desse tecido. E aí quando corrói, acaba ficando apenas
a região ali onde foi infundida, né, o látex, né? Então, no caso aqui, né, teve uma infusão desde a aorta aqui, né? A gente está vendo a aorta e a artéria renal, então a gente acaba vendo toda essa região aqui sendo infundida, né? Então, notem, né, como está sendo formada essa vascularização renal, e também em amarelo aqui a pelve renal também foi infundida, tá? Então, esse método aqui, onde a gente coloca o látex líquido para depois ele se solidificar e posteriormente a gente fazer a corrosão do tecido, a gente chama de corrosão, tá? A técnica de corrosão, e lá no nosso museu a gente tem várias peças que são dessa forma. Aqui a gente vê na tomografia, né? Então, observa na ressonância, né? Aqui é raio-x, né? Então a gente consegue observar o rim, né? Ó, então notem a pelve renal, né? O cálice renal maior, e aqui a gente consegue observar também os cálices renais menores, né? E aqui já numa imagem um pouco mais avançada, né? Em termos de tecnologia, a gente consegue ver todo o rim nessa regiãozinha aqui. Bom, durante a filtração, né, como tem a formação de íons, né, esses íons podem cristalizar, né, e formar uma pedra, que é justamente a pedra renal, tá? O que quero dizer com isso, né? Quando se tem a formação da pedra renal, pedra no rim, não é que ela ficou no rim, né? Ela é grande o suficiente para passar pela pelve renal. Não, desculpa, ao contrário, ela é pequena o suficiente para passar pela pelve renal, mas ela é grande o suficiente a ponto de obstruir o ureter. E aí ela acaba ficando alojada, né? A gente vai ver que aqui no ureter vão ter 3 lugares em que vai ter um estreitamento Chegou, senhor. Vai ter um estreitamento do diâmetro, né? E esse estreitamento no diâmetro faz com que essa pedra fique lá. Essa pedra fique lá. Tá bom? Então, a gente vai ter essa regiãozinha aqui bem difícil, tá? E aí dói, né? Quando irrita, né? Sistema nervoso autônomo, né? Acaba irritando e comprometendo bastante aqui, né? E até retirar a pedra renal, né? A pedra no rim, se ela tiver muito aqui em cima, por exemplo, né? A gente vai ver que vai ter 3 junções onde ela pode ficar, mas se tiver aqui em cima aqui, provavelmente é o caso mais cirúrgico, né? Ou pede para tomar bastante água, né? Vem com ultrassom também para tentar quebrar essa pedra em menores, né? Em menores menores partes, né? E aí sim fica melhor para conseguir retirar depois, para ela poder sair pela uretra. Enquanto não retira, acaba machucando bastante. Bom, o sangue, né, ele é filtrado no glomérulo, né, e segue nesse caminho, né, que eu vou falar para vocês. Né? Então, artéria renal, que vai ser ramo da artéria abdominal. Depois, essa artéria renal ela vai se bifurcar, né, em artéria renal anterior e artéria renal posterior. Tá? Então, esses segmentos aqui podem ser até de 5 a 6, né? 4 ou 5 anteriormente e uma posteriormente. Depois, essas artérias segmentares se ramificam em artérias interlobares, as artérias interlobares em artérias arqueadas, em interlobulares, até chegar lá nas arteríolas aferentes ali, que são as arteríolas retas, né, aferentes. Né? Então, que é o que a gente viu chegando lá no glomérulo, tá? E todas essas artérias aqui a gente acabou vendo ali nessa imagem aqui, claro que a gente não consegue distinguir, né, cada uma delas aqui, né, mas são essas ramificações que a gente vê nessa imagem. Na imagem, né, no desenho fica bem mais fácil, né, a gente está vendo aqui a artéria renal esquerda, né, observem que ela vai estar se ramificando aqui em anterior e aqui posterior, ó, né? E aí as artérias
vão se ramificar em anterior e aí vai ter artéria segmentar, né? Ó, 1, 2, 3, 4, ó, conseguem ver aqui, ó, 4, né? Na verdade são 3, né? 1, 2 e 3, né? Essa daqui está vindo pro ureter, né? E uma posterior, né? Aí essa artéria segmentar acaba se ramificando, ó, em lobo, a artéria lobar, né? Então aqui a gente vê uma artéria lobar vindo para cá, 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 né? Fazendo aquele princípio de construção corpórea, né? Denominada de segmentação. Essas artérias interlobares, elas fazem a artéria arqueada, né? Que é essa artéria que a gente está observando aqui, que são as artérias arqueadas de um lado e a artéria arqueada do outro lado, ó. Então, artéria arqueada. Depois, forma a artéria interlobular, ó, que é essa daqui, ó, artéria interlobular. A artéria interlobular está aqui. E das artérias interlobulares, a gente vê aquelas pequenas artérias, que são as artérias retas, né, ó, um monte de artéria reta. E da artéria reta transversal a ela, ó, esses pequenininhos aqui, ó, que são as artérias aferentes glomerulares, né, as artérias aferentes glomerulares. Tá? Então, só para vocês terem essa noção, né, de irrigação. Tá? Então, artéria renal, depois vem a artéria anterior, renal anterior e posterior, segmentar, lobar, arqueada, reta, arqueada, interlobular, reta e, por fim, terminando em artérias aferentes. Tá? Então, é justamente aqui, como vocês podem ver, ó, a grande maioria dela está indo lá para a periferia, né, lá para o córtex. Né? Notem que a gente não vê ela entrando para a medula. Né? Por que por córtex? Porque é justamente onde está o glomérulo, onde está o néfron, né, para fazer a uropoese. Né? Então, elas vão para lá e depois esse sangue que vai ser filtrado aqui acaba vindo aqui pelos ductos coletores para a papila renal. Tudo bem? Dessa forma, então, né, aqui tem mais um exemplo, né, olha lá, ó, os glomérulos, né, então a gente vê os túbulos coletores aqui, a alça de Henle, né, ó, a gente consegue ver a alça de Henle, a alça de Henle aqui, ó, e aqui a gente consegue ver algumas maiores, aqui são as arteriolas aferentes, né, e as eferentes que a gente consegue observar, e aqui a gente consegue ver os túbulos coletores, olha lá, aqui tem um túbulo coletor, ó, né, então isso aqui, ó, aqui tem outro, aqui só tem um túbulo coletor, né, mas aqui a gente consegue ver toda esses, um desenho, claro, então não está muito bem, né, está faltando túbulos coletores aqui, né, então para cada um desse aqui, a gente vai ter, né, esse túbulo coletor. Então, por isso das estrias dela. Variações, né? Notem que a gente vai ter bastante variação da artéria renal, né? Então, aqui está a aorta abdominal, aí a artéria renal, aí depois já sai uma aqui, ó, direto, né, para o polo superior e outra entrando aqui na margem, aqui também, tá vendo? Só que essa aqui está sendo direto da aorta, né? Aqui teve primeiro a formação da artéria renal, aqui tem a formação de duas artérias renais, ó, e aqui a gente vai ter também a formação de uma artéria renal do polo inferior. Né? Então, notem, né, que ó, 13%, 10%, 7%, 5%. Então, o rim ele tem muita variação. Tá? Então, a vascularização dele é bem complicada no sentido de variação anatômica das artérias e, consequentemente, das veias também. Tá? Então, não é o caso de vocês, a não ser que vocês vão estar estudando a parte de nefrologia, né? Mas, caso contrário, vocês não precisam se preocupar com isso, só saber que tem bastante variação anatômica, tá? Mas, caso vocês algum dia forem para essa área de pesquisa, né? Então, tomem cuidado na hora de fazer cirurgias renais lá nas espécimes que vocês vão estudar. Bom, em virtude dessa segmentação arterial, né, a gente vai ter também o rim possuindo segmentos, assim como a gente viu no fígado, assim como a gente viu nos pulmões. Né? Então,
os territórios anátomo-cirúrgicos que se baseiam na distribuição, independente das artérias e das veias. Tá? Então, quais são os segmentos que a gente vai ter? São esses 5, não precisam saber. Tá? Então, só para a gente observar, tá? Como que eles se formam, esses segmentos. Né? Então, aqui está o rim esquerdo, né, com a superfície anterior, e aqui está com a face posterior. Né? Observe, então, que a gente vai ter aqui um superior, o antero superior, antero inferior, inferior, e aqui vai ter o segmento posterior. Então, o princípio de construção corpórea por segmentos ajuda justamente em virtude das cirurgias, né, renais. E lembre-se que esses segmentos se dão em virtude dessa segmentação que a gente viu aqui, tá? Bom, aqui a gente vê uma imagem, né, em 3D bem bonita, né, dos rins, né? O rim direito está aqui, né? O rim esquerdo está aqui, a aorta está aqui, né? Então, uma imagem aqui para a gente em 3D observando, né, como que a tecnologia hoje pode nos ajudar bastante. Observem aqui, ó, a 12ª costela aqui, ó, protegendo inferiormente o rim. Uma variação anatômica que a gente vai ter nos rins, né, é justamente esse rim de ferradura, né? Vocês vão ver lá na embriologia, né, que a gente vai ter os metanéfrons, né, que o rim vai ser originado a partir desse metanéfron, né? Então ele se origina como se fosse uma ferradura e depois ele vira 2 rins, né? E algumas vezes pode ser que esse rim não se bifurque, né? Não vire 2, ó, tá vendo? Aqui seria um e aqui seria o outro, né? Causando, então, esse rim em ferradura. Tá? Esse rim em ferradura não tem problema, porque é compatível com a vida. Aqui é uma outra doença também, é um rim policístico. Tá? Então, aqui está o rim direito, o rim esquerdo, né? Aqui está o ureter, a bexiga urinária. Né? Então, notem que ele está com muitos cistos, né? Tem diversos, né, cistos em cada rim. E aí, já assim, é incompatível com a vida, né? E aí a pessoa tem que ficar fazendo hemodiálise ou foi ao óbito, tá? Eu não sei ao certo, né? Essa imagem aqui não me falou o que aconteceu, né? Provavelmente a pessoa deve ter ido a óbito, né? Porque está sem bexiga urinária também, né? Sem ureter. Então, são casos clínicos que a gente tem em rim. Tem também quando a pessoa nasce sem um rim, tá? Então, ela também é incompatível com a vida, né? Se já não tem a formação desse rim durante o período embrionário. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Bom, vamos dar continuidade então, falar um pouquinho da pelve renal. Eu acho que não vai dar para eu dar todo o sistema urinário hoje. Eu termino amanhã, tá bom? Não se preocupem. Então, a pelve renal, né, vem do grego pielo, né, que significa bacia, cuba, tigela, né, e vai estar correspondendo ali à primeira porção, né, a porção dilatada que vai preceder ao ureter. Tá? Então, é aquela porção que a gente viu que vai ser formada pela confluência dos cálices renais maiores. Tá? Então, é justamente essa regiãozinha aqui. Tá? Então, aqui também. Notem que a pelve renal está lá no seio, tá? No seio renal. Né? Então, aqui a gente tem cálice renal menor, aqui cálice renal menor, cálice renal menor, formando um cálice renal maior. Né? Aqui a gente vai ter um cálice renal menor, ó. Aqui outro cálice renal menor, formando um cálice renal maior. E a confluência dos cálices renais maiores, formando o que a gente chama de pelve renal. E aí a pelve renal, né, é a porção dilatada desse tubo que vai estar saindo aqui, de aproximadamente 25 a 30 centímetros, que é o ureter. Tá? Então a gente vai ter a pelve renal e posteriormente o ureter. Tudo eles percebam que aqui não tem
não tem, é bem chapada, né, não é em 3 dimensões, aqui a gente consegue ver um pouquinho mais, né, com profundidade. Percebam que são túbulos, né, ó, por onde vai estar passando a urina, tá? Então, ó, são túbulos, ó. O que a gente consegue ver aqui é a papila, ó. Isso aqui, esse buraco, esse furinho aqui é a papila renal, ó. Indo para onde? Para o cálice renal menor, ó. Indo para o cálice renal menor. Cálice renal menor, que se uniu, formando quem? O cálice renal maior. E o cálice renal maior se uniu, ó, com esse aqui, ó, e com esse aqui, para formar quem? A pelve renal. Joia? Aqui novamente, ó, a gente consegue ver na imagem a formação da pelve renal, mas observem, né, ó, aqui está o rim, ó, a gente consegue ver, né, o rim de um lado, o rim do outro lado aqui também, né. Observem a costela, ó, a 12ª e a 11ª fazendo aquela proteção que eu falei para vocês, né. Notem, né, que a gente vai ter o ureter descendo do lado esquerdo e também do lado direito, né, ao lado da coluna vertebral. Dando continuidade, né, à pelve renal, a gente vai ter o ureter. Então, o ureter, ele é um tubo músculo membranáceo, né, que une o rim à bexiga urinária. Né? E aí, claro, que vai estar correspondendo aí à continuação da pelve renal. Variando entre 25 a 30 centímetros de comprimento, né, sendo retrovascular ao nível do hilo renal e retroperitoneal. Ou seja, o que quer dizer retrovascular? Retrovascular, que ele está passando por trás da artéria renal e da veia renal. Tá? Isso é importante. E vai estar se dividindo nas partes abdominal, pélvica e intramural, né? Conforme a região que ele está. Né? Então, até chegar ali na pelve, a porção abdominal, tendo aproximadamente 14 a 15 centímetros, a parte pélvica também, né, entre 14 a 15 centímetros, e a parte intramural é só 1 centímetro, nem isso, né, que é a parte que quando ele fura, né, atravessa o músculo detrusor da bexiga urinária, né, o músculo detrusor, e entra para dentro da bexiga urinária. Né? Então, vamos supor que essa minha mão aqui seja o músculo, né, que está vendo o ureter, ele perfura e vem para dentro. Né? Então, essa regiãozinha aqui, esse tamanho que ele está perfurando o músculo, né, e mais o ósseo dele para dentro, né, é justamente a porção intramural. Tá? Ele não vai ter o furo anterior. Né? Por quê? Porque se ele faz anterior, pode ser que o líquido, a urina, extravase para fora para fora da bexiga urinária. Né? Então, ele perfura para colocar lá dentro. Tá? Então, essa daí é a porção intramural. E como vocês podem ver também, o ureter está posterior ao peritônio, sendo o órgão retroperitoneal. Notem aqui, né, que a gente tem o ureter direito, ó, descendo aqui, ó, e aqui está o ureter esquerdo. Tá? O ureter esquerdo, ó. Essa estrutura que a gente está observando aqui, ó, isso aqui é justamente a bexiga urinária, tá? Isso aqui é justamente a bexiga urinária. E percebam, né, que a gente vai ter do lado esquerdo aqui a aorta, subindo aqui a gente vai ter a veia cava, né? Notem que a veia renal está aqui direita, a artéria renal e o ureter, né, com a pelve renal retrovascular. Tá? Então, a artéria renal está entre a veia renal e a pelve renal, tá? Dos dois lados. E percebam que a gente vai ter uma diferença também, tá? Ó, quando a gente tem a volta do sangue, né, pela veia renal direita, a veia renal esquerda aqui e a veia renal direita, a veia renal esquerda, ela está recebendo, né, sangue, ó, está desembocando sangue da veia vesical,
né, que pode ser a gonadal ou a veia gonadal, né? Tá vindo a veia gonadal. Também está desembocando nela, ó, a veia da glândula suprarrenal, tá vendo? Ó? Desembocam aqui na veia renal e a veia renal, por sua vez, desemboca na veia cava inferior, no lado esquerdo. No lado direito, não. Olha lá, ó. A veia gonadal, ó, desemboca diretamente onde? Na veia cava inferior. E a veia da glândula suprarrenal também desembocando diretamente na veia cava inferior. E mais uma diferença que a gente vai ter, né, é justamente entre o tamanho, né? A veia renal no lado direito ela é menor, a veia renal no lado esquerdo é maior e ocorre um inverso na artéria, né? A artéria renal esquerda ela é menor e a artéria renal direita ela é maior, justamente em virtude de qual lugar, né, em qual região que está passando a aorta abdominal e a veia cava inferior. Tá? Então, aqui tem muita variação anatômica, né? E só para a gente relembrar um pouquinho dessa parte de circulatório que a gente já viu. Então, por ser um músculo, por ser um órgão músculo membranáceo, né? O ureter, né? Ele é formado de musculatura lisa e ele tem aqueles movimentos peristálticos, né? Vai estar relacionado com 3 partes, né? Com o músculo psoas na sua parte abdominal, com a artéria ilíaca comum ou artéria ilíaca externa na sua parte pélvica e vai estar relacionada com a bexiga urinária, que vai ser a sua parte intramural. Tá? E justamente nessas 3 regiões, né, a parte abdominal, pélvica, intramural, a gente pode ter estreitamentos, né, que é justamente de grande importância clínica, que a pedra que eu falei agora há pouco para vocês, né, nesses estreitamentos, que ela pode ficar presa. Né? O que são estreitamentos? Né? É quando a luz do vaso diminui o calibre. Né? Então, ao invés dela ter aquele calibre de 2, 3 milímetros, acaba diminuindo bastante de tamanho. E aí a pedra não passa, né? E esses 3 estreitamentos é justamente entre o ureter, entre a pelve e o ureter, né? Então vai ser na junção pielo-ureteral, né? Na flexura pélvica ou na porção intramural, tá? Então vamos dar uma olhada aqui que vai ficar mais fácil. Então observem onde está localizado, né? A junção pielo-ureteral, pielo, né, que vem lá do grego, que eu acabei de falar para vocês, né, da pelve, né, pelve renal, tá? Então, aqui a gente tem um estreitamento. Aqui a gente consegue ver, ó, a artéria ilíaca comum e a artéria ilíaca externa. Aqui está a artéria ilíaca interna, tá? Então, às vezes o ureter passa sobre, né, ó, a artéria ilíaca externa, às vezes ele está passando mais por dentro aqui, ó, na artéria ilíaca comum, tá? Então, quando ele passa sobre elas, né, então também tem um estreitamento. E na junção, ó lá, na junção junto com a bexiga urinária, tá? Também tem um estreitamento. São os 3 estreitamentos onde a pedra renal pode ficar confluída, né? Como vocês podem observar, tem um aqui, ó, outro aqui, que a gente consegue ver bem, e aqui a gente consegue ver o terceiro, né, ó, que é justamente quando ele atravessa o músculo detrusor aqui, que a gente já vai falar mais dele. E aí, né, a dor, né, a cólica renal é uma das piores dores que tem, né? Aqui a gente consegue ver a distribuição da dermátomo dela, né? A pessoa acaba sentindo dor, né, se for do lado direito, né? Nessa regiãozinha aqui, do lado esquerdo é similar, só que do outro lado do corpo, tá? Então, não sei se alguém de vocês tem, né? Mas é meio chatinha, viu? A formação, né, dessas pedras renais. Tem gente que tem várias, tá? Que é bem recorrente a produção, né, e essa cólica renal. Uma coisa importante que a gente precisa saber do ureter
é justamente a relação dele, né, com o apêndice, tá? Com o apêndice vermiforme ureter direito. Já o ureter esquerdo, né, ele não tem essa relação e, como eu falei para vocês, né, a abertura desse ureter dentro da bexiga urinária, né, através da janela que é o ósteo, né, o ósteo do ureter. Então, aqui a gente está vendo a relação, né? Então, ó, observem, né? Ó, o seco, né? Aqui está o colo ascendente, aqui está o apêndice vermiforme e aqui, ó, esse aqui é o ureter, ó. Ó, esse aqui é o ureter. Tá? Então, notem que o apêndice vermiforme e o ureter, eles possuem uma relação próxima. Tá? Isso é mais clínico, né? Mas, claro, que a pessoa começa a sentir dor nessa região, né? A gente tem que suspeitar, a princípio, né? De uma apendicite, né? Ou de uma pedra, né? Então, são as duas primeiras suspeitas que tem. E aí, claro que depois muda, né? Uma sente mais dor, a outra começa a ter um processo infeccioso, fica com febre, né? Então, acaba sendo divergente aí os sinais e os sintomas. Mas como estão bem próxima da outra, né, acaba podendo ser comprometido aí a princípio, né, o diagnóstico. Aqui a gente consegue ver bem, né, o ureter, né, vejam, né, que ele vai entrar, acho que aqui a gente consegue ver bem, né, ó, aqui está a bexiga urinária, né, então ele entra para dentro da pelve, né, então essa aqui é a parte abdominal, aqui está a parte pélvica, né, ó, aqui ó, a parte abdominal, aqui já começa a pelve, né, ó, aqui está a parte pélvica e aqui está a parte intramural, bem pequenininha. Né, ele se relacionando aqui com o músculo psoas maior, né, posteriormente a ele, né. Aqui, ó, a gente consegue ver a bexiga urinária, tudo bem? Aqui é feminino, né, a gente consegue ver o útero aqui, ó, e aqui a gente consegue ver o reto, tá? Então, ele entrando na parte póstero inferior da bexiga urinária, certo? Ó, na parte póstero interior, na face, né? Póstero inferior da bexiga urinária, que é justamente aqui, certo? Ó, a gente está observando a bexiga urinária de posterior, né? E ele entrando aqui na sua face póstero inferior. Olha lá, ó, o ureter entrando aqui na sua face póstero inferior. Então, notem aqui o ureter, aqui a pelve, né? Pelve renal, ureter, ó. E aí ele entrando na face póstera inferior. No homem, né? Ele acaba tendo... Aqui você pode observar que é o músculo, né? Percebam que é a camada muscular, que é justamente aquele músculo detrusor da bexiga urinária, né? E observem que o ureter, né, ele vai estar relacionado, ó, com essas duas estruturas aqui, ó, que eu vou falar na aula de genital masculino, tá? Que é justamente a vesícula seminal, né? Ó, aqui está a vesícula seminal, aqui também a vesícula seminal, o ducto deferente, ó, e o ducto deferente. Tá? Então, notem que ele vai ter uma relação bem próxima, principalmente com o ducto deferente, né, e com a glândula seminal. Aqui embaixo a gente vai ver depois, né, a próstata, certo? Então aqui a gente está observando lá no homem. Mais uma vez, né, então o ureter descendo, né, na parte póstera inferior, ele atravessa a parede, né, o músculo detrusor da bexiga, né, para desembocar dentro da bexiga urinária pelos ósseos dos ureteres, né? Como a gente vai ter duas bexigas urinárias, né? Dois rins, né? Dois ureteres, né? E vai ter somente uma bexiga, acaba desembocando em dois ósteos, tá? Então, do lado esquerdo e aqui do lado direito. Esses aqui são os ósteos dos ureteres e lá dentro da bexiga urinária a gente vai ter o ósseo interno da uretra. Olha lá, o ósseo interno da uretra. E esses três ósteos aqui, ó, vão estar formando um triângulo, ó, dentro da bexiga urinária, que é conhecido como trígono da bexiga. Trígono da bexiga urinária, tá?
E como vocês podem observar, né, esse triângulo aqui, ele tem um formato bem equilátero. Nessa imagem a gente vê melhor. O ósteo está aqui, ó. O outro ósteo está aqui, do ureter, né, dos dois ureteres. E aqui estaria o ósteo interno da uretra e formando o trígono aqui, ó, o triângulo aqui, ó, bem equilátero. Bom, isso aqui também é só para vocês terem uma noção, tá? Notem a quantidade de artérias que vai estar vascularizando o ureter, né? Então, a gente vai ter desde a artéria renal vascularizando, né? Passando pela gonadal, né? Passando por um ramo pequeno aqui da ilíaca comum, né? A artéria uterina, né? E também aqui na mulher, né? E também aqui a artéria retal média, a artéria vesical superior e a artéria vesical inferior. Então, a vascularização do ureter, né, vai mudando conforme ele vai descendo, né? Então, conforme o vaso que está passando mais próximo dele acaba mandando ali ramos para sua vascularização. Variação anatômica, né? O mais comum que a gente tem em relação ao ureter é esse aqui, ó. Duas pelvis renais. Na verdade, aqui não tem o mais comum. O mais comum é uma pelve renal e dois ureteres do mesmo lado, sabe? Sai uma pelve e depois se bifurca, né? Aqui a gente está vendo duas pelves renais, dois ureteres se confluindo em um só, né? E aqui a gente tem duas pelves renais, ó, duas pelves e dois ureteres, né? E claro que aqui vão ter três ósteos, né? Que é o caso que a gente está observando nessa imagem aqui, né? Ó, dois ureteres. Então, isso é variação anatômica, né? Como vocês sabem, a variação não tem problema aí, que não é patológico. Tudo bem? Bexiga urinária e uretra eu vou continuar amanhã. Não vai dar tempo de terminar hoje, então eu termino amanhã. Alguma dúvida até agora?